Olá, querido aluno, querida aluna, olá você de casa que tem acompanhado as nossas aulas aqui na TV, não é? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a professora Débora Lívia e vou acompanhar, né? Vamos juntos aqui aprender um pouco mais sobre concordância verbal, revisar algumas questões, mas principalmente também vamos conversar hoje sobre a reescrita do gênero textual em foco durante o mês, que é... Muito bem, galerinha, vamos descobrir agora se você acertou ou não. Calma lá. Olha só. Começamos então com uma tirinha, ó. Adoro ler quadrinhos, os quadrinhos e as páginas de esporte, e as resenhas de livro, e as colunas de fofoca. Suponho que todos lemos aquilo que parece nos interessar mais, não? E o cachorro está lendo, né? O Snoopy, cachorro morde instrutor, né? Então, essa tirinha, ela demonstra, né? Ela nos apresenta aqui as possibilidades, né? Na verdade, os vários gêneros textuais, como o nosso personagem principal, né? Ele percebe, suponho que todos lemos aquilo que parece nos interessar mais. Então, nós vamos à procura daquilo com o qual nós nos identificamos, né? Alguns gostam de quadrinhos, outros de páginas de esporte, outros de resenhas de livros, que é um outro gênero textual com características distintas, colunas de fofoca, um outro formato. E o Snoopy, gente, o cachorrinho, ele tá lendo o quê? Cachorro morde instrutor, né? O que ele está lendo? A gente observa um jornal aí na mão dele. Ele está lendo uma notícia, gente. É isso mesmo, ele está lendo uma notícia, tá? Então, vamos lá. Esse quadrinho, né, eu prometo a vocês, eu acho que vocês já decoraram, né? Professora, você está repetindo, mostrando esse quadro o tempo inteiro? Pois é, para que vocês internalizem, tá bom? A estrutura da notícia é essa. Vocês vão dormir sonhando com esse quadro hoje. Olha só, nós temos aqui uma estrutura pré-definida, com título, subtítulo, lead e o corpo da notícia, tá? Título, subtítulo, lead e o corpo da notícia. Então, hoje a nossa ideia é, a partir dos tópicos que serão apresentados aqui, a nossa ideia é que você reflita sobre a seguinte questão. O texto que eu escrevi e revisei, ele realmente está pronto? Ele realmente atende a todos esses tópicos? Ele responde a todos os questionamentos que serão apresentados? Isso porque a reescrita é a última etapa da produção textual. Primeiro você planeja o texto, depois você faz a escrita, depois a gente revisa, depois a gente reescreve. E aí a reescrita é a produção final, ela é o produto desse processo. Então a gente precisa garantir que ela está pronta realmente, bem feita, bem articulada. Para isso, eu peço a você que pegue a sua produção, o seu texto e analise comigo, né, esses tópicos que eu vou apresentar a partir de agora, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, observe a notícia que você escreveu aí no seu caderninho e responda. Né? O título da sua notícia antecipa o assunto do texto? E aí? E agora, José? O título antecipa o assunto do texto? Ou seu título ele é muito extenso? Ou seu título não é muito objetivo? Caso você perceba que ele não antecipa o assunto do texto, você precisa aperfeiçoá-lo de algum modo, ou mesmo refazer. Aproveite as ideias, mas construa de forma que, né, o título de fato apresente já a ideia do texto, tá? Então, olha só, terceira dose não deve ser para todos, diz criadora da vacina de Oxford, né? Então, observem, terceira dose não deve ser para todos, diz criadora da vacina. É o título da notícia.
Ele antecipa o tema do texto? Sim, porque tem a palavra-chave que é vacina e também a expressão terceira dose, né? Vacina, tá bom? Então, a gente já sabe que o texto vai falar sobre pandemia, sobre vacinação e tudo por quê? Porque o título já trouxe essa informação. Então, o título da sua notícia deve ser assim também. Deve antecipar a informação que aparece nos parágrafos que seguem, tá? CNE, Conselho Nacional de Educação, traz orientações sobre retorno às aulas presenciais. Esse título dessa notícia antecipa o tema do texto, sim ou não? Sim, também, não é? Nós temos aqui a expressão-chave, aulas presenciais, tá bom? Então, eu já sei do que se trata ao ler o título. A notícia, ela não é um gênero literário, então eu não posso colocar a noite escura de setembro, por exemplo, a noite amarelada de setembro, né? Não, por quê? Porque não é um texto literário. O sentido, ele deve aparecer de forma explícita a partir do título, tá bom? Lide, vamos lá. Então, professora, beleza, eu já vi meu título, ele está ok. Ou, professora, eu refiz aqui o meu título, já marquei. Mas e agora? O que mais que eu preciso observar? Você precisa observar o lead, né? O primeiro parágrafo do texto. Ele apresenta realmente de forma clara o assunto abordado? No título do seu, ou melhor, no primeiro parágrafo da sua notícia, você consegue responder as seguintes questões. O que aconteceu? Tem isso no primeiro parágrafo? Confere aí. Quem são os envolvidos? Isso aparece no primeiro parágrafo? Se não aparece, você já puxa uma setinha e coloca quem? Quem, né? Você tem que colocar. Tem que responder, não pode só ficar perguntando não, né? Então, vamos lá. Quando aparece na sua notícia o aspecto temporal, o mês, o dia, o ano, o período, o semestre, isso aparece aí no seu texto, né? Se não aparece, você tem que apresentar. Onde aconteceu o fato noticiado? Onde foi? Na zona norte, zona leste, sudeste, zona sul, né? Foi na zona rural? Onde aconteceu? Foi no centro? Foi em um bairro? Qual o nome desse bairro? Qual o nome da rua? Tá? Então, apresente também o local. Onde? Faça isso. Tudo ok no primeiro parágrafo da notícia? Tudo certinho? Você apresenta todos esses tópicos? Então, vamos lá. Informações. Vamos às informações. Vamos ao outro parágrafo, ao segundo parágrafo da notícia. Gente, as informações que você apresenta no seu texto, elas são realmente adequadas e consistentes? Ou seja, elas têm relação com o tema abordado, com o tema em questão? E elas estão fundamentadas em um senso crítico? Elas são produto de pesquisas? Elas podem ser comprovadas? Elas podem ser encontradas em algum livro, em algum, né? Existe algum teórico respaldando aquilo que você está apresentando? Né? Ou você simplesmente colocou lá o acontecimento e pronto. Então, cuidado, as informações elas precisam ser adequadas e consistentes, como já foi dito anteriormente. Então, nesse segundo parágrafo, você precisa responder mais algumas perguntinhas. O que aconteceu? O que provocou o fato relatado? Vamos imaginar uma suposição. O que aconteceu? Um cachorro estava passeando e caiu no lago ali, Lagoas do Norte. O que provocou o fato relatado? Ele estava fugindo de um outro animal. Vamos supor, de um jacaré. Onde e quando aconteceu? No Parque Lagoas do Norte, na Zona Norte de Teresina. Quem está envolvido? O cachorro, o jacaré e os cidadãos que conseguiram resgatar aquele animalzinho das águas e do jacaré que estava perseguindo ele. Então, observem aqui, eu respondi o que aconteceu, um salvamento de um cachorro que caiu ali no Parque Lagoas do Norte, nas águas. O que provocou? Um jacaré apareceu de repente e tentou perseguir o cachorro. Onde aconteceu?
Parque Lagoas do Norte, zona norte da capital Teresina. Quem está envolvido? Os 2 animais e as pessoas que caminhavam por ali e conseguiram fazer o resgate, o salvamento do bichinho, tá? E aí, houve alguma entrevista ou depoimento? Essa informação, caso tenha ocorrido, aparece no fato noticiado, aparece no texto? Há imagens ou um destaque gráfico, né, um tamanho de fonte diferente que indique isso? Então, tudo isso precisa ser verificado na reescrita. A minha conclusão, a conclusão do meu texto, do seu texto, ela é clara? Ela pode ser compreendida pelo leitor? Como é que tá? A linguagem, gente, na reescrita, a linguagem está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa? Lembre-se de que o texto, o gênero notícia, né, um gênero de ampla circulação, ele deve ser acessado por todas as pessoas, e ele é veiculado, né, em um suporte muito importante que é o jornal, tá bom? Então, quer seja virtual, quer seja físico mesmo. Então, a linguagem precisa estar de acordo, em conformidade com aquele momento de fala, com aquele momento de produção e de escrita, certo? Falar, por exemplo, a gente ao invés de nós, não é errado, mas pode parecer inadequado se nós estamos escrevendo um texto formal. Bora ali salvar o cachorrinho que caiu no lago. Bora, é errado? Não é errado, existe, né, no uso coloquial. Mas se eu uso essa expressão na notícia, ela está inadequada, porque aquele é um contexto de fala, de produção, que requer o uso da linguagem padrão, da norma padrão da língua portuguesa. Então, eu preciso adequar a minha linguagem ao contexto, tá? Observe isso. Então, aqui no livro, na página 144 do livro de vocês, nós temos essa atividade que eu, na verdade, detalhei um pouco mais para que ficasse mais compreensível, tá bom? Então, nós temos, antes de ler a sua notícia, né, antes de entregá-la, responda as seguintes questões, né? Fique atento aos itens. O lead e o restante do texto estão organizados em parágrafo? A notícia é um texto organizado em parágrafo e não em versos. Nos demais parágrafos, são apresentadas outras informações ao leitor? Você evitou fazer comentários pessoais sobre o que relata? O texto notícia, né, o gênero notícia, ele deve ser impessoal. Então, ou você escreve em terceira pessoa, ou você faz uso do que nós chamamos de um nós genérico, que envolve toda a sociedade, não as suas experiências pessoais, né? Os tempos verbais, a pontuação foram empregados corretamente, né? Você escreveu direitinho? Observe que o seu texto deve seguir a norma padrão da língua portuguesa. A foto comprova o fato denunciado, o problema denunciado, né? Se a foto é sobre um cachorrinho que foi resgatado no Parque Lagoas do Norte, por exemplo, eu preciso de uma foto no mínimo do parque, no mínimo, né? Ou de um cachorrinho ali no parque, ou do próprio acontecimento ali das pessoas segurando, vocês estão imaginando, né? Segurando o cachorrinho aqui, abraçado com a pessoa que o salvou, coisa mais linda do mundo. Então tá lá, a foto tem a ver com o acontecimento, com o fato relatado. Eu não posso colocar numa matéria sobre o salvamento de um cachorro a foto de um gato. Adoro, amo gatos, mas não tem a ver com o fato relatado. Certo? Professora, mas eu não gosto. A minha notícia é sobre vacina, mas eu acho tão assim complicado aquele negócio da agulha. Eu preferi colocar uma pessoa sorrindo, né? Sorrindo. Não pode. Por que não pode? Você não está falando sobre tratamento odontológico, você não está falando sobre saúde bucal, você não está... Não, você está falando sobre vacina. Então, você tem que colocar a foto... Não quer colocar a foto da agulha, porque ela assusta mesmo, né? É enorme. Você coloca ali a foto de um posto de vacinação. Mas não dói, gente. É super tranquilo, tá? Quando chegar a fase, a etapa de vocês
tomem a vacina, tá bom? Então, você pode colocar a foto de um posto de vacinação, um cartaz relacionado à campanha sobre vacinação, a foto de alguém que já tomou a vacina segurando o cartão de vacina, a foto de um cartão de vacina. Por quê? Porque isso tem a ver, está relacionado ao tema que está sendo trabalhado, ok? Então, fiquem atentos a isso, tá? Agora, nós vamos responder algumas questões que ainda ficaram da atividade complementar, tá certo? Fiquem atentos, vamos lá, eu vou dar um tempinho para vocês. A primeira está relacionada à saúde no Brasil. Olha, saúde no Brasil. A saúde é direito de todos e dever do Estado. É com base nesse princípio constitucional que foi elaborado o SUS, Sistema Único de Saúde. Esse programa federal brasileiro concentra a prevenção, a atenção e o tratamento à saúde do brasileiro. O programa é considerado um dos mais sofisticados do mundo em termos de garantia dos direitos do cidadão. Contudo, é penalizado pela administração deficitária, má distribuição de recursos e desvio das verbas que deveriam ser direcionadas ao programa, né? Então, na prática, a teoria é outra, como afirma Cora Coralina, né? As coisas não funcionam muito bem por conta de questões realmente administrativas, tá? E não da ideia, propriamente. Primeira questão, o verbo destacado no texto está no, concentra. O verbo está no masculino, no feminino, no singular ou no plural. Tempo para você e já já eu retorno com o gabarito. Vamos lá. Muito bem, galerinha. Olha só, concentra o verbo. A gente sabe que verbo não varia, não tem essa variação no que diz respeito a gênero. A gente não vai dizer que o verbo está no feminino ou que o verbo está no masculino. Não, de modo nenhum. Então, ele só varia com relação a pessoa e número. Ou seja, ele pode estar na primeira, na segunda ou na terceira pessoa e ele pode aparecer no singular ou no plural. Como nós não temos a indicação de pessoa gramatical aqui, nós só temos o número, né, singular ou plural. Vamos analisar. O programa concentra, verbo concordando com o substantivo, concentra aparece no singular, ok? Resposta correta, letra C de casa, tá? Segunda questão. O verbo destacado foi flexionado para concordar com quem? Nesse princípio constitucional, esse programa federal brasileiro, um dos mais sofisticados do mundo, ou a prevenção, a atenção e o tratamento à saúde, com quem ele concorda? Eu vou retornar ao texto para que você analise e depois nós respondemos. Vamos lá. Tempo, 30 segundos, com quem concentra, concorda. Vamos lá. Ok, galerinha, olha só, esse programa federal brasileiro concentra. Quem concentra? Esse programa federal brasileiro, tá? O programa. Então, observem, o verbo destacado, ele foi flexionado para concordar com quem? Muito bem, B de bom demais, para ser verdade, né? Esse programa federal brasileiro, tá? Terceira questão, releia a frase e responda ao que se pede. Esse programa federal brasileiro concentra a prevenção, a atenção e o tratamento à saúde de quem? Do brasileiro. Qual é a palavra essencial na expressão esse programa federal brasileiro? Que, se retirada, faria a expressão perder o sentido. Qual é a palavra-chave? Qual é a palavra principal? É esse o pronome demonstrativo? É programa, um substantivo? É federal? É brasileiro? Qual é? A palavra principal aqui, ou mais importante, é
programa. Porque poderia ser, gente, esse sistema federal brasileiro, esse texto federal brasileiro, esse arquivo federal brasileiro, esse projeto federal brasileiro, e por aí vai. Há uma série de possibilidades. Várias coisas podem ser ao mesmo tempo federais e brasileiras, tá bom? E indicadas pelo pronome esse. Mas o que está aqui, a palavra que dá essa ideia de realmente esse sentido, que emprega o sentido aqui, é programa, tá? O verbo destacado na frase do quadro se relaciona com qual palavra? Né? O verbo destacado, no caso, é concentra. Né? Concentra, concorda. Então, não com esse, não, ele concorda com o substantivo. Quem é o substantivo? Programa, tá bom? Quarta questão. Analisando essas questões, pode chegar-se à conclusão que... Letra A. A flexão do verbo independe do substantivo e do pronome? Nós já dissemos que não. Né? Na verdade, o verbo ele depende, ele obedece às regras impostas pelo substantivo. Né? Então, se o substantivo está no singular, na primeira, na segunda pessoa, terceira, o verbo vai seguir as ordens. O substantivo e o verbo concordam em número e pessoa? Vamos ver se a outra alternativa é correta. A flexão verbal deve ficar sempre no plural? Por quê? E se o substantivo aparece no singular, como fica o verbo? Não seria no singular também? O substantivo deve ficar sempre no plural? História é essa? E se o substantivo for Débora? E se o substantivo for Maria, Joana, Raimunda, Pedro, Paulo? Né? Então, observem que nós já temos aqui uma resposta, questão bem simples. O substantivo e o verbo, eles concordam em número e em pessoa, tá? Última questão relacionada à cana-de-açúcar, na verdade nós já respondemos na aula anterior, não é? Temos aqui a palavra destacada, ela é um verbo, tá? O termo destacado aparece no plural e é isso, minha gente, atividade complementar resolvida. Até o próximo encontro, foi um prazer estar com vocês. Grande abraço, tchau, tchau.